Olá, boa noite para você. A forte chuva que caiu ontem deixou 2 casas interditadas e 5 pessoas desabrigadas em Cariacica. Casas foram destelhadas, árvores caíram sobre os imóveis e causaram enorme prejuízo para as famílias. Essa é a situação da Rua 10, no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica. O rápido temporal registrado na tarde de segunda-feira derrubou 3 árvores que atingiram 3 casas. Uma delas foi a da dona Luzia, que mora com o marido, um cadeirante de 69 anos. O idoso foi retirado a tempo da telha desabar. Foi quando ele foi e falou assim: Preta, eu acho que está caindo o vidro. Aí eu corri e peguei ele. Quando eu cheguei lá na portinha do banheiro, aí só vi quando desabou tudo. A árvore desabou tudo, caiu tudo no chão, aquelas... Depois de escapar com vida, os transtornos continuam. O padrão de energia e a caixa d'água foram atingidos, deixando o casal de idosos sem esses 2 itens básicos. A ficha minha não caiu ainda não, de tudo isso que aconteceu. Estou sem água, sem luz. E mesmo se chegar água, eu não tenho caixa de água para poder ter a água. Moradores reclamam que esse risco poderia ter sido evitado. Eles relatam que há anos pedem à prefeitura o corte das árvores. É um problema de anos, que a gente está aguardando solução da prefeitura. E há anos que a gente tenta, juntamente com o órgão, quando a gente liga para lá, eles falam que a IDP tem que tirar as pontas das árvores para eles poderem executar o serviço. A IDP veio por uma vez, executou o serviço, a prefeitura não compareceu. Agora, infelizmente, aconteceu essa tragédia de cair a árvore sobre 3 residências, danificou bastante. E tem essa outra aqui que também está condenada, prestes a cair sobre a minha residência e ninguém toma providência. Estragos também foram registrados em outros 2 bairros de Cariacica. Em Nova Rosa da Penha, a lama de um barranco derrubou o muro e invadiu essa casa. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil. As fortes chuvas que atingiram Cariacica deixaram 5 pessoas desabrigadas e 2 desalojadas em poucas horas. De acordo com a Defesa Civil, quem teve o imóvel interditado e não tem para onde ir, está sendo encaminhado ao Programa de Habitação Social do município. No caso da queda de árvores do bairro Antônio Ferreira Borges, os imóveis atingidos não foram interditados. Hoje pela manhã nós retornamos ao imóvel, onde o nosso engenheiro constatou que não havia necessidade de interdição dessas residências, então os imóveis foram liberados para poder serem recompostos. Segundo informado pelo coordenador da Defesa Civil, as árvores que ainda estão de pé serão cortadas até o fim desta semana. Durante a vistoria estrutural, a nossa equipe também olhou o entorno e verificou a existência de 2 exemplares que também precisa de um olhar no quanto à remoção dessas árvores, que também tem risco de tombamento. Já acionamos a Secretaria de Serviço, já recebeu a demanda e provavelmente já vai entrar na programação para executar essa remoção. Bom, sobre essas árvores que correm risco de cair, a Prefeitura diz que elas serão cortadas pelo Corpo de Bombeiros e retiradas pela Secretaria de Serviços. 2 casas permanecem interditadas pela Defesa Civil, uma no bairro Padre Matias, outra em Nova Rosa da Penha. 5 pessoas seguem desabrigadas e 2 desalojadas. E a Secretaria de Assistência Social e Habitação já foram acionadas para ajudar essas famílias. Foi encontrada sem vida a menininha de 4 anos que desapareceu ao brincar na varanda da casa da avó, na zona rural de Itaguaçu, no noroeste do estado. A Maria Antônia Zimmermann, de 4 anos, foi encontrada a 2 quilômetros do quintal da casa da avó, dentro de uma represa. Um local de difícil acesso, com muita mata e também ribanceiras. Ela ficou algumas horas desaparecida, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar a fazer as buscas. Durante toda a noite, eles procuraram pela criança e por volta de 6 da manhã, a menina foi encontrada dentro de uma represa. Ela brincava com a irmã gêmea na varanda da avó, passava as férias na casa dos avós quando desapareceu. Os pais tinham ido ao local para passar o Natal em família. Que tragédia, né? A Polícia Civil recolheu o corpo e fará exames para confirmar a causa da morte. A gente fala agora de um problema social que muitas vezes acaba virando caso de polícia. A presença de pessoas em situação de rua aumentou 10 vezes em uma década, gente. Lidar com essa situação é um desafio para as cidades que têm a ação limitada pela legislação do país. Nos últimos anos, essa cena se tornou cada vez mais frequente. Abrigos improvisados e barracas em praças e locais públicos.
Dados do Cadastro Único mostram que 69% dos moradores de rua são negros. O principal motivo para terem saído de casa são os problemas familiares. E mais da metade tem entre 30 e 49 anos. É claro que a pandemia teve um papel importante nesse aumento, com a questão do desemprego, e nós vimos o número de pessoas que passam fome no nosso país se ampliando, e essas pessoas acabam tendo que se dirigir às ruas. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que o aumento da população em situação de rua é muito maior do que o da população em geral. Para se ter uma ideia, o número de pessoas desse grupo vinculadas ao Cadastro Único do governo federal aumentou 10 vezes nos últimos 10 anos. E isso já é um indicativo do quanto essa população cresceu. A professora de Medicina Social da UFES destaca que é importante diferenciar essa população daquela que sofre com a dependência química. Não são todas as pessoas que estão em situação de rua que usam drogas, né? Existem pessoas que, por serem usuários, elas migram para as ruas, mas existem muitas pessoas que estão na rua, número considerável de pessoas que estão nas ruas por conta da extrema pobreza e por conta da fragilidade dos seus vínculos familiares. Muitos crimes são protagonizados por pessoas em situação de rua. Nesse ano, uma advogada foi atingida por uma pedrada enquanto dirigia pela Rodossol. Em 2018, uma empresária morreu após um vergalhão ser atirado contra o carro dela. Apesar disso, a professora da UFES lembra que não se pode associar o crescimento da violência urbana com o desse grupo social. Tem bandidos que também estão em situação de rua, assim como tem aqueles que não estão em situação de rua. Então não dá para estigmatizar. Não adianta o Estado querer tirar à força essas pessoas, ainda que eventualmente, caso elas causem risco à vida de outras pessoas, elas possam ser retiradas. Mais de 1.200 moram nas ruas da Grande Vitória. Vila Velha lidera esse ranking com um total de 449 pessoas em situação de rua, seguida por Vitória, Cariacica e Serra. Geralmente, quanto mais populosa a cidade, maior é a sua população de rua. Os problemas econômicos vividos nos últimos anos e o aumento da dependência química, muitos são os fatores que contribuíram com o cenário atual. E, segundo especialistas, não há soluções fáceis. Não pode tratar isso com propostas simplistas, um problema tão complexo ser tratado de uma forma tão simplista. Então, a principal coisa que se tem a fazer é abrir um canal de escuta para essas pessoas. O que vocês precisam para sair das ruas? Por que vocês estão aqui? Os municípios, eles precisam sim ter espaços onde essas pessoas possam se dirigir para com dignidade tomar banho, para com dignidade se alimentar, para se vestir com roupas limpas, dormir em locais limpos. Mas o problema não é esse. Nós precisamos de políticas estruturais, políticas que possam reverter a condição dessas pessoas para que elas possam ter as suas próprias moradias fornecidas pelo Estado ou adquiridas com o seu trabalho. É um problema de trabalho e renda. Pois é, deve ser discutido para dar uma destinação correta, né? A seguir, Estado recua da decisão de aumentar o ICMS. Os detalhes já já. Será revogada a lei que aumenta a alíquota do ICMS no Estado. A decisão foi anunciada pelo governador Renato Casagrande. A decisão foi tomada pelo governo do estado após a aprovação da reforma tributária em Brasília na última sexta-feira. Com isso, a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, vai continuar em 17%. O governador Renato Casagrande explicou que havia o risco de o estado perder receita caso fosse aprovada a primeira versão do texto. Tomamos essa medida de forma preventiva, porque estava previsto naquilo que foi aprovado no Senado da República e tinha sido aprovado na Câmara, de que a média da nossa receita a partir de 2033 seria o valor arrecadado de 2024 até 2028. O Estado perderia, nos próximos anos, um volume de recursos muito significativo. Para evitar esse risco, o governo capixaba enviou à Assembleia Legislativa uma proposta de reajuste da alíquota do ICMS, que passaria a valer 19,5% em abril do ano que vem.
A proposta foi aprovada pelos deputados no mês de novembro. Nós adotamos uma medida com responsabilidade que o governo, ao encaminhar para lá, de proteger os cidadãos capixaba, proteger as finanças do Estado. E não foi limitada ao governo, porque os efeitos dela é pós o governo Renato Casagrande. A matéria da reforma tributária a gente não sabia quando seria votada. E a Assembleia estava em vias de entrar em recesso. Se eu não voto esse ano, eu só poderia votar no ano que vem com efeito para 2025. Então, dentro dos 4 anos, que seria a média, eu perderia 1 ano de média. Mas o artigo que estabelecia o repasse aos estados, com base na média de arrecadações entre 2024 e 2028, foi retirado do texto da reforma tributária. A previsão do Congresso Nacional é de que o novo texto seja promulgado na próxima quarta-feira. Por isso, o governo capixaba voltou atrás e decidiu revogar a lei. O efeito da decisão será imediato. Nós não temos o risco mais da gente poder perder receita. Pode ser que na lei complementar, que vai regulamentar, a gente tem que lá na frente voltar a debater o tema com a sociedade capixaba. Então, retirado isso, nós também vamos retirar nossa proposta e o projeto que foi aprovado de aumento do ICMS de 17 para 19,5. Olha, esse recuo do Estado é um estímulo a mais para os comerciantes. É que o Natal se aproxima e é uma das datas mais importantes para o setor. A Federação do Comércio Capixaba prevê que as vendas movimentem quase R$1,5 bilhão de reais. O entra e sai de clientes nessa loja que fica no Polo de Moda da Glória está intenso. Segundo a gerente, o último final de semana que antecede o Natal já começa com muita expectativa para as vendas. Ano passado a gente teve eleição, Copa do Mundo, que querendo ou não atrapalhou bastante. Mas esse ano a expectativa é bem grande, que aumenta em uns 50%, E já tem consumidor antecipando os presentes. Prefiro antecipar, porque depois vai ficar muito lotado. E esse calor que está fazendo... Até agora minha mãe comprou 2 camisas azul e eu amei. Para atrair os clientes, muitas lojas estão ofertando condições especiais. Aqui a gente tem realmente 1.200 pontos comerciais, em torno de 1.000 lojas, um mix muito grande de produtos. E a gente está estendendo o horário. Estamos ficando até 18h30, dia de semana, às vezes até 19 horas, dependendo do número de pessoas, de clientes. No sábado ficando até 16 ou 17 horas e abriremos aos domingos. Cerca de 130 milhões de pessoas devem sair às compras em todo o Brasil. Seja no comércio de rua ou em shoppings, os consumidores devem gastar em média R$ 130 com presentes de fim de ano. A expectativa dos lojistas é que as compras superem o período pré-pandemia. Nesse shopping, que fica em Vitória, é esperado um aumento nas vendas em até 15%. A gente está muito feliz, a gente está percebendo um movimento crescente desde a semana passada. O shopping já vem com horário estendido para que o cliente tenha mais tempo para fazer suas compras, com mais conforto, comodidade. A gente tem um trenó solidário, que a bilheteria vai toda para mais, o bazar solidário também. Então tem bastante coisa, assim, serviços, que realmente o cliente vai ver um mundo de Natal aqui dentro. Olha, na Glória, lojas de rua e a maioria dos shoppings, o comércio continua com horário diferenciado e estendido até domingo. E os servidores de Vitória não vão ter desculpa, para não comprar presente de Natal. O prefeito Lorenzo Pasolini anunciou um abono de R$ 2.500 para todos os servidores da capital. Para os servidores ativos, o valor será pago na próxima quinta-feira. Já os inativos vão receber na sexta-feira, dia 22. A seguir, o Estado se prepara para os 150 anos da imigração italiana no país. É daqui a pouquinho. O Aquaviário vai ganhar mais uma embarcação. A terceira embarcação já está em Vitória, foi anunciada hoje pelas redes sociais pelo governador Renato Casagrande. Com capacidade para 84 pessoas, espaço para bicicletas, vai ter ar-condicionado, Wi-Fi. A Secretaria de Mobilidade Urbana está fazendo os últimos ajustes e vai em breve anunciar por onde ela vai passar, onde vai ser a operação. Hoje o Aquaviário opera em 3 municípios, Vitória, Vila Velha e Cariacica, e está conectado ao Transcol. Em 2024, se comemora 150 anos da imigração italiana no país e o nosso estado é considerado o berço da imigração. Portanto, já estão sendo preparadas uma série de festas, exposições e atividades culturais para comemorar a data. Bandeiras da Itália decoraram a Casa do Turismo Capixaba.
O local foi palco de diversas apresentações culturais. Durante o evento do governo do estado, foi dado início à contagem regressiva para os 150 anos da imigração italiana. Isso é uma marca para o nosso estado, a primeira delegação, o primeiro grupo de italianos chegou aqui, foi para Aracruz, de Aracruz para Santa Teresa, isso há 150 anos. Então é um momento da gente resgatar essa história, da gente mostrar para o Brasil e para o mundo que a imigração italiana começou aqui, contar a história e a saga desses primeiros italianos, resgatar a cultura. Em 1874, 388 imigrantes, em sua maioria vindos da província de Trento, na Itália, desembarcaram no porto de Vitória. Santa Teresa foi a primeira cidade fundada por eles no país, marco que rende ao Espírito Santo o título de berço da imigração italiana. A grande contribuição que todo esse povo trouxe ao Estado, juntamente com outros povos que já aqui estavam, ajudando a construir, ajudando a trazer o progresso no nosso Estado, inicialmente na agricultura, como a maioria era de camponeses, e depois na agroindústria, no agronegócio, enfim, na agricultura familiar. Ou seja, tem todo esse desenvolvimento que trouxe aí resultados para a cultura, para todo esse desenvolvimento socioeconômico para o Espírito Santo e para o Brasil. Além das diversas apresentações artísticas, aqui também foi divulgado o calendário com as 47 festas comemorativas que vão ocorrer em diversas cidades do estado ao longo de todo o ano de 2024. São muitas festas já tradicionais, outras que estão chegando para o calendário. A gente está muito feliz que é um ano muito importante, é um ano de reviver e de levar essa cultura cada vez mais adiante. Então a gente convida, a gente está pronto para receber, então a gente convida os turistas que venham, que participem, que é para manter essa tradição viva mesmo. Entre os eventos mais importantes do calendário de festa dos 150 anos está o evento comemorativo da data, que vai ocorrer na Praça do Papa, em Vitória, entre os dias 30 de maio e 2 de junho. A Secretaria da Cultura está coordenando esse comitê de organização dos 150 anos junto com a Setur e o Sebrae. Além desses eventos que foram apresentados aqui hoje, estão sendo pensados também documentários, publicações de livros, exposições, uma grande exposição itinerante cobrindo todo o território do Espírito Santo, também trazendo essa história. Acho que a grande lição toda desse projeto é que é uma história rica, uma história que contribuiu muito na construção do nosso estado, junto com essa diversidade cultural tão incrível que o nosso estado tem. 2024 vai ser o ano em que o verde, branco e vermelho vão colorir o Espírito Santo. Convenhamos, é um povo muito animado, viu? Eu gosto muito. TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite, até amanhã.